Hoje nós vamos falar então sobre análise de curto-circuito avançada e fuga. São uma das falhas mais complexas que o profissional tem para resolver. Curto-circuito e fuga. É uma das falhas mais complexas porque tem 3 maneiras básicas de você resolver um curto-circuito. 3 maneiras básicas. Pela dissipação térmica da board, quando a board dissipa. Mas às vezes o curto é num componente que foi feito para dissipar. Aí você tem lá 1 ampere de corrente e não esquenta a board. Pode acontecer, porque tem componente que foi feito para esquentar e ele é montado na board para a board dissipar o calor. Aí você coloca a corrente lá, a lei de Joule, o que ela fala? Se tem corrente, tem dissipação térmica. Só que o componente foi projetado para esquentar. Por exemplo, um PA, se ele estiver em curto. Ele foi projetado para esquentar. Uma CPU, ela foi projetada para esquentar e dissipar o calor na board. Muitas vezes você pode ter um curto-circuito, que o consumo lá é 400, 500 miliamperes, você tenta ver o perfil térmico, você não acha. Porque o componente que está dissipando essa potência foi feito para esquentar, então ele dissipa esse calor na board de forma igual. Então quando você usa uma das técnicas mais fáceis de achar o curto, é pelo perfil térmico. Você pode usar uma câmara térmica ou um congelante. Você congela a board ou pega a câmara térmica. Esse é o mais simples. Quando a placa dissipa calor, o componente dissipa calor, você mata fácil, não é verdade? Igual nós vimos aí. O Tristar, né? Você esquentou lá, ligou na fonte, teve o efeito Joule, teve alto consumo, potência igual a tensão vezes a corrente. Se tem potência, tem calor. Se eu dei sorte do componente que está em curto ser um componente que não foi feito para dissipar calor, vai aparecer. Vai descongelar, vai me mostrar na câmara térmica. Ótimo. Então é fácil arrumar um aparelho em curto quando ele apresenta o perfil térmico. Não é fácil? Você congela a placa, esquentou lá, você viu. Talvez o problema na manutenção é o seguinte, cuidado com as costas. Que às vezes, por exemplo, se for o FET, por exemplo, o FET está em série com a corrente. E ele vai esquentar. É ele o curto? Não. A corrente passa por ele, é um efeito cascata. Então toda a corrente vai passar para o curto lá na frente, vai passar pelo FET. Quem que vai esquentar? O FET. Então a gente tem que ter essa análise também, que nem sempre o que está esquentando, dissipando a energia térmica, é aquele componente que está em curto. Então tem que saber analisar isso no diagrama. O FET, ele é comum em queimar? É comum ele esquentar e a pessoa achar que ele é o curto. Aí o cara tira, achei, resolveu o curto. Não, a corrente passa por ele. Não tem terra no FET. Ele é um chaveador, um transistor chaveador. Então, entendeu? Uma coisa básica para curto, se não tiver terra no componente, não pode O ser. curto-circuito é exatamente isso. Só vai ter o curto-circuito se eu tiver o quê? Positivo e negativo em baixa resistência um com o outro. Se eu tiver um componente em série, um resistor de alto valor, por exemplo, posso ter negativo e positivo do outro lado sem problema nenhum. Agora, quando eu tenho baixa resistência entre positivo e negativo, eu tenho curto-circuito. Agora, se um componente não tem negativo nele, não existe. Ele pode estar em curto. Qual seria o problema dele estar em curto? Manter sempre ligado, por exemplo. Ficaria sempre alimentando a malha VCC main. Entendeu? Mas não de ter alto consumo. Não de ter um consumo igual curto. Então, o curto-circuito é quando eu tenho baixa resistência entre positivo e negativo. Então, a gente tem 3 maneiras. Uma é o perfil térmico, que é fácil desde quando a gente consegue ver, através de uma câmara térmica ou de um congelante específico, o componente que está dissipando calor. Beleza. Quando é assim, é fácil. E quando o componente não dissipa calor e está em curto? Eu tenho que saber resolver esse problema. Aí é que está o nosso grande macete. A gente vai usar outras 2 técnicas para localizar curto-circuito. Quando o perfil termográfico não apresentar, não aparecer o curto-circuito. Quais são elas? Então vou explicar quais são elas, para a gente entender como localizar curto-circuito e fuga. Fuga também se enquadra nesse mesmo lance. O que é fuga? É a torneira pingando pouco. Então a cada 1 hora, uma torneira pingando lá, perde 60 litros. Isso na minha bateria, na minha caixa d'água, vai doer meu bolso. Então, o aparelho vai continuar ligado, mas o consumo vai ser a mais do normal. Vai causar uma série de problemas. Não vai carregar direito, vai durar pouca bateria. Então, curto ou fuga, eu vou usar a mesma estratégia, só com alguns detalhes diferentes. Tá bom? Então, eu vou começar a fazer uma demonstração seguinte. Nós temos 2 outras técnicas para... O que é o SIC? É o capacitor inline checker. É uma máquina feita pelo Paisal
que ajuda a localizar o curto-circuito. Só que tem um problema. Muitas vezes o curto-circuito não é num capacitor, porque tem outros componentes também ligados em paralelo com a malha, com as malhas. Eu posso ter diodos Zener, posso ter transistores que estão ligados ao terra, posso ter circuitos integrados. Então, a gente tem que entender que nem sempre o curto é num capacitor. Então a gente acha que está um curto na malha VCC main. Só porque tem 60 capacitores lá, o curto é num deles? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque tem circuito integrado também lá. Tem vários componentes na malha em paralelo que também podem dar curto. Nem sempre é em capacitor. Quando a gente pega uma placa no iPhone 6S, por exemplo, que está em curto, o ideal é retirar todas as blindagens, não tem como, né? Não, a gente nunca vai fazer. Primeiro é o seguinte, a gente só remove as shields das blindagens se o aparelho teve contato com líquido. Então, se ele está em curto e teve contato com líquido, sim, eu vou remover as blindagens. Se eu tenho suspeita de contato com líquido, eu também tenho que remover as blindagens. Agora, se eu não tenho suspeita nenhuma de contato com líquido, eu não removo as blindagens. Entendeu? Então, só vou tirar as blindagens se eu tiver suspeita ou se eu tiver certeza que caiu na água. Agora, se eu tenho certeza que ele não caiu em contato com líquido, eu não removo a blindagem. Não tem que remover a blindagem se você não tem suspeita disso. Nem que seja pequena. Agora, se você achou um vestígio de água lá, sim, você tem que remover. Entendeu? Agora, se está tudo íntegro, não tem sinal nenhum de oxidação, não é porque ele está em curto, eu vou tirar todas as blindagens. Eu vou pegar, por exemplo, a técnica 1, a câmara térmica, ver qual blindagem que está dissipando. Ou as outras duas técnicas. Aí sim eu tiro a blindagem da onde está dissipando. Que o efeito térmico, se for num componente que dissipa calor, também vai esquentar a blindagem. Eu consigo ver pela câmara térmica, pelo congelante. Aí eu tiro só aquela blindagem. A gente tem que atacar só aquela região onde está o problema. Essa é uma das técnicas de eliminação. Para fazer manutenção, a gente tem que eliminar. Não tirar todas as blindagens e olhar todo o circuito. Né? Então tem que eliminar a suspeita daquele bloco. Eu estou com suspeita no circuito de áudio. Não vou tirar a blindagem do circuito de áudio. Eu tenho que ter certeza que a minha suspeita está ali. Então, vários fatores vão me determinar que eu vou trabalhar ali. Então, nunca vou na suposição. Eu tenho que eliminar, por eliminação. Entendeu? Beleza? Então, olha aqui, ó. Eu tenho um fio. Opa! Vamos fazer uma linha reta aqui, né? Não bebi ontem, pô. Não estou nem bebendo. Então, aqui eu tenho um fio. Aqui eu tenho o quê? Uma bateria. Esse fio, eu vou montar um circuito aqui, no qual esse fio vai alimentar umas lâmpadas. Então eu vou ter aqui LP3, eu quero colocar a iluminação, então eu vou ter uma bateria aqui de 12 volts. Na fazenda, no sítio, lá não tem luz elétrica. Aí eu quero passear lá na fazenda, não tem luz elétrica, no sítiozinho lá, e não tem sítio não, tá? Eu quero colocar umas lâmpadas para me chegar e não ficar aquele escuro lá. E eu tenho a bateria de 12 volts no meu carro sobrando. Eu quero levar para esse sítio, ter umas lâmpadas lá na minha área da cachoeira, aqui na minha fazenda. Eu quero iluminar lá para ficar à noite no luau lá. Então eu coloquei nessa minha chácarazinha, que tem uma cachoeira, uma bateria e já deixei a fiação pronta. Quando eu chego de carro lá no final de semana, eu ligo esses fios na minha bateria à noite e ilumina a minha cachoeira. Eu consigo fazer um luau lá. Aí eu vou colocar a minha bateria de 12 volts, vou colocar 3 lâmpadas ligadas em paralelo nesse meu fio. A minha cachoeira é grande, então eu vou precisar de uma distância aqui mais ou menos de 5 metros de fio, o diâmetro do meu fio. Então eu vou ter um fio aqui de 5 metros que vão ligar as 3 lâmpadas, LP2, LP1. Então eu tenho 5 metros de fio da minha bateria ligando até as minhas lâmpadas. Essas minhas lâmpadas, eu coloquei lâmpadas de LED, que consomem muito pouca energia e iluminam com um brilho muito bom. Então quer dizer o quê? Que minha bateria vai durar muito tempo, porque o consumo de corrente está ligado à duração da bateria. Então a minha bateria do carro, 12 volts, 60 ampere hora. Tá? Eu chamei de lâmpada LP para ficar mais fácil, mas a lâmpada LED, podia colocar LED 1, LED 2, LED 3. Então aqui eu tenho nó, aqui eu tenho nó, e eu tenho aqui 5 metros de fio positivo. Então aqui eu tenho fio positivo, que sai da minha bateria. Aqui eu tenho fio negativo, que também sai da minha bateria. Não é isso? Aí eu coloquei 5 metros de fio, fiz uma emenda no fio lá para ligar uma lâmpada, fiz outra emenda para ligar outra lâmpada, fiz outra emenda para ligar outra lâmpada. Chego lá no sítio lá e ilumino, fico lá a noite inteira fazendo um churrasco na beira da cachoeira. Bacana.
Porém, um belo dia choveu e esse fio fica na área externa. E como lá é a natureza, molhou as boquilhas dos LEDs, os fios que eu fiz a emenda e oxidou uma dessas lâmpadas aí, fechou um curto no meu circuito. Parou de funcionar. Um belo dia, quando eu voltei lá, eu não sabia disso. Quando eu fui ligar a bateria aqui, ó, o que aconteceu? Eu não coloquei um circuito de proteção aqui, porque eu tenho que colocar sempre um fusível, né? Aí, ó, vamos colocar ele aqui agora, porque se eu não colocar um fusível, vai estourar, vai queimar. Curto nunca é algo agradável, né? Então, como eu tenho um fusível ali, o que aconteceu quando eu coloquei minha bateria na minha fiação? Meu fusível abriu. O que fusível é? Um fio no qual, onde passa um determinado nível de corrente, vai esquentar tanto que vai romper. Então, esse fusível é dimensionado para uma corrente. Se passar disso, ele esquenta o filamento e abre, pela deriva térmica. Então, eu coloquei um fusível aqui, ó, de 1 ampere. São lâmpadas LEDs, não precisa nem de ser mais do que isso, né? Quanto tempo vai durar minha bateria ligado se o consumo fosse 1 ampere? 60 horas. Tá, mas o que isso tem a ver com o telefone celular? Tudo. Porque através disso aqui, ó, você vai entender qual que é a técnica para localizar curto-circuito. Exatamente por isso, pela resistência elétrica do fio, em miliohms. Então, por exemplo, eu vou usar um fio aqui, vou voltar aqui com o meu circuito íntegro de novo, tá? Eu vou usar um fio AWG22. Esse aqui é um fio, a bitola do fio, é o cabinho 22 que chama isso aí. É um cabinho muito usado em eletrônica. Um fio de bitola American Wire Gauge 22. É uma bitola padronizada. Então existe um padrão dos fios. Hoje está em milímetros, né? Mas a gente em eletrônica usa muito até a nomenclatura AWG, que é uma denominação americana para estipular a bitola dos fios. Um fio da AWG, o fio AWG22 tem uma resistência de 0,53 ohms por metro. Quer dizer, então, que um fio AWG de bitola American Wire Gauge 22, a cada metro dele, ele tem uma resistência elétrica de 0,053 ohms. Se eu pegar o multímetro convencional, que é esse que está aqui, e medir a resistência dele, esse multímetro só tem 2 dígitos. Aliás, ele tem um dígito só antes da vírgula. Vai indicar o quê? 000. Concorda? Então, peraí. Se eu pegar um multímetro convencional, pegar 1 metro desse fio e medir a resistência dele, se ele tiver bom, vai dar o quê? 0,0 ohm. Concorda comigo? Porque esses multímetros aqui não têm precisão, não é? Eles não medem miliohms. Ficou claro isso? Nós estamos falando aqui de miliohms e de miliresistência. Beleza. Mas a gente sabe que esse fio por metro tem uma resistência de 0,53 ohms. Então vamos fazer a conta aqui. Eu tenho 5 metros de fio que ligam até a lâmpada L3. Concorda? Não são 5 metros? Então aqui eu tenho 5 metros vezes 0,053 ohms. E aqui, do lado negativo, eu também tenho quantos metros até a lâmpada L3? 5 metros. 5 metros vezes 0,053 ohms. Quer dizer, então, que vai ter uma resistência daqui até lá de 5 metros vezes 0,053 ohms. Só fazer a conta, a gente vai ver qual vai ser a resistência. Tá, mas o que isso tem a ver com a placa, com a board do meu telefone celular? Eu não estou entendendo. O que essa análise tem a ver com a manutenção do meu telefone, do smartphone? Bem, a PCB é feita de trilhas de cobre. E a PCB tem multi-layers. O que quer dizer isso? Multi-camadas. Nós temos mais de 10 layers na nossa board. A gente visualmente consegue ver o lado top e o lado bottom, não é isso? Mas eu tenho 10 camadas internas de interligações. Quer dizer, então, que um componente que está mais próximo ou mais perto do outro também vai ter miliohms de diferença de resistência entre as trilhas da nossa board? Também vai.
Então, se eu tiver um equipamento que eu consiga medir 1000 ohms, ou eu consigo aplicar a lei de Ohm, injetar uma corrente constante nessa malha e aplicar a lei de Ohm para ver a queda de tensão de cada componente, eu consigo ver quem que é o curto-circuito. Então, isso que o SIC faz e o multímetro de bancada também faz, que são as duas alternativas para a gente localizar de forma mais tranquila se tem um capacitor em curto ou outro componente em curto. Como que eu faço isso? Usando a lei de Ohm, no caso do SIC, ele vai aplicar uma corrente constante nessa malha, aí ele vai fazer uma conta matemática. A tensão é o quê? A resistência vezes a corrente. Ou, se eu desligar a alimentação e pegar um miliohmímetro, em que meça 1000 ohms, eu vou achar o curto. Como eu vou achar o curto? Está captando a ideia aí como é que vai ser? Vou explicar agora o segredo aqui agora. Por exemplo, a minha lâmpada 2, ela entrou em curto. Tá? Mas eu sei isso. Você que é o cara que vai consertar para mim o meu circuito, não sabe disso. E quando eu coloco a bateria, o fusível abre. Eu quero descobrir por que o meu circuito está com problema. Aí eu peguei meu multímetro, coloquei na escala de Ohm, meu multímetro convencional, tirei a alimentação, né? Para medir Ohm, sempre tem que fazer o quê? Desligar a alimentação. Peguei o multímetro, escala de Ohm, coloquei aqui, ó, uma ponta aqui, outra aqui, deu igual ou próximo a 0,0 Ohm. Quer dizer o quê? Existe um curto-circuito. Mas eu não sei onde é esse curto-circuito. Então, na sua board, para você constatar que tem um curto-circuito em alguma malha, o que você tem que fazer? Colocar na escala de Ohm, 200 ohms e medir em paralelo com qualquer componente que está nessa malha. Se der igual ou próximo a 0 ou baixo, 5, 6, 3, 4, 7, quer dizer o quê? Que essa malha está em curto. Agora, tem que ter cuidado, porque tem saídas do Power Manager de baixa tensão, por exemplo, que alimentam a CPU. PP-CPU, PP-VAR, PP-GPU, elas têm baixa resistência, 30, 40 ohms, não é curto. Se você é daqueles que gosta de usar a escala de apito do multímetro, para com isso, porque quando você colocar lá, vai apitar. Ah, está em curto. Está em curto nada. O apito no multímetro na escala de ohms não é usado profissionalmente. Por quê? 70 ohms aquilo ali apita. E é curto? Às vezes não. Então a escala de baixa resistência tem que ter baixa resistência. Então pode ter escalas nas saídas de malhas do seu aparelho que alimenta a CPU, a GPU, de 30 ohms. Isso é curto? Não, porque a tensão é baixa. Lá é menos de 1 volt. Então a resistência é baixa mesmo para ter alta corrente. Então, coloquei meu multímetro aqui, ó, deu igual ou próximo a 0. A escala de ohms deu 0,0 ohm. Quer dizer o quê? Que eu tenho um curto-circuito. Toda vez que eu trocar o fusível e colocar a bateria, vai queimar. Se não tiver fusível, vai esquentar tudo, vai queimar e a fiação vai pegar fogo, vai explodir, né? O curto é assim, né? Como que eu faço para localizar o componente em curto? Claro que aqui nesse circuito é simples. Mas eu quero que você, isso é uma analogia para você comparar que na malha BAT-VCC, por exemplo, na malha U, na malha VCC-MEN, por exemplo, PP-VDD-MEN, tem 60 capacitores em paralelo. E eu vou usar a mesma técnica para achar, se for um capacitor, qual é. Vou usar essa mesma técnica para achar qual capacitor, se for um capacitor, é nessa malha PP-VDD-MEN. Então o que eu fiz aqui? Vamos usar a técnica para reparar o problema, para encontrar o problema. O meu curto está na malha aqui. Então, quando eu meço a resistência aqui, ó, está dando igual ao próximo a 0. Mas eu não sei se é na lâmpada 1, na lâmpada 2, na lâmpada 3 ou na lâmpada 100. Pode ter 100 lâmpadas aqui. Tudo aqui vai estar em curto. Só que pela distância, agora que vem o pulo do gato, pela distância em metros, em milímetros, e pela capacidade de medir miliohms do seu instrumento, eu consigo ver qual que está mais próximo ou mais distante do curto-circuito. E quanto menor for a resistência do que eu medir, vai ser o componente que está em curto. Vamos provar isso? Então, por exemplo, eu quero ver se minha lâmpada 1 é ela que está em curto. Então, da minha lâmpada 1, eu tenho 5 metros até a lâmpada 3. Vamos colocar aqui, vamos colocar um número par, vamos colocar 6 metros, fica mais fácil de dividir. Eu tenho 6 metros de fio, fica mais fácil de dividir nossa conta aqui. A lâmpada 2 está a 4 metros da bateria. A lâmpada 1 está a 2 metros. Fácil, não ficou? A gente fazer a conta e dividir, né?
Então a lâmpada 1 eu coloquei a 2 metros da bateria, a lâmpada 2 coloquei a 4 metros da bateria. E a lâmpada 3 está a 6 metros da bateria. Ótimo. Esse exemplo foi um exemplo genérico. Isso funciona em centímetros, milímetros também. Tá? Porque a nossa placa não tem metros, nossa board não tem metros. Mas a técnica aqui vai ser a mesma. Eu vou testar a resistência da lâmpada L1. O que é a lâmpada L1? Qual que é a resistência da lâmpada L1? É a mesma resistência do curto. Mas veja bem, quando eu encostar a ponta vermelha aqui, na escala de ohms, e a preta aqui, se eu tiver um multímetro que meça miliohms, então o multímetro de bancada mede miliohms. Esse aqui, ó, não mede miliohms. Se eu usar esse multímetro aqui, ó, eu não vou achar o curto. Porque ele só mede ohms. Vai dar 0,0. Agora, se eu pegar um multímetro de bancada que meça miliohms, o que é miliohms? Milésimos de ohms. Eu vou conseguir descobrir a resistência, a pequena diferença em metros em relação à resistência. Então, como? Vou pegar o meu multímetro de bancada na escala de miliohms, uma ponta aqui e outra ponta aqui. Onde está o curto? Está na lâmpada 2. Eu sei que está na lâmpada 2? Não, mas o multímetro vai saber. Olha aqui, ó. Quantos metros tem aqui? Quantos metros tem aqui até o curto? 2 metros. Quantos metros tem aqui até o curto? 2 metros. Então, quando eu colocar o meu multímetro na lâmpada L1, o que ela vai medir? A multiplicação de 4 metros até chegar no curto, vezes a resistência por metro desse fio. Concorda? Cada metro do fio não tem 0,053? O multímetro de bancada mede isso aqui. Porque ele tem 2 ou 3 casas depois da vírgula. O multímetro normal não mede isso. Então, meu multímetro de bancada vai medir o quê? 2 metros de wire de fio aqui, do terminal negativo até chegar no curto. E mais 2 metros ali, não é? Não vai medir isso? Então, quanto que ele vai medir? 0,053 vezes 4. Não é isso? Quanto que vai dar aí? 0,053. 0,053 vezes 4. 0,212 miliohms. Então, meu multímetro aqui, ó, quando eu colocar aqui, ó, na escala de ohms, vai medir o quê? 0,212 ohms. Beleza? Que, teoricamente, no multímetro normal, é 0,0. Ele vai arredondar acima do 5 aí, não lembra da matemática, não é isso? Então, a 0,212 vai dar o que no multímetro normal? 0,0. Arredonda para baixo. Abaixo de 4, não arredonda para baixo? 0,0. Já no multímetro de bancada, que tem a miliohms, vai medir o quê? 0,212. Mas, no caso aí, a malha atrás não mede, não? Como assim a malha atrás? É 2 metros da lâmpada 2 até na 3. Mas sim. Temos 2 metros de fio atrás. Não, mas eu estou medindo aqui, ó. Estou medindo na lâmpada. No caso aí, na lâmpada. Eu estou medindo na lâmpada. Ou no capacitor que está em curto. Ou no capacitor que eu quero suspeitar dele, entendeu? Vou medir no capacitor, que eu quero medir os 50, ou no componente que eu acho que está em curto. Não meço na malha. Estou medindo no componente. Foi boa pergunta, porque eu não vou colocar a resistência na trilha. Eu vou colocar em cima do terminal do componente. Tanto que está aqui, ó. Olha lá. Ó, ó. Beleza. Anotei esse valor. Agora eu vou medir a lâmpada LP2. A lâmpada LP2, quando eu colocar o meu multímetro aqui, ó, nela, aqui e aqui, vai ter essa distância de 2 metros? De cada lado? Hã? Hã? Não. Claro que não. Não. Vou colocar a minha ponta de prova aqui na lâmpada 2. A outra aqui na lâmpada 2. Tem 4 metros por mesma coisa. Não. Não, mas eu estou medindo a lâmpada 2. Está mais próximo do curto, cara. Então eu vou colocar minha ponta vermelha aqui, a preta aqui. O que esse multímetro vai percorrer? Só isso aqui, ó. Só o fio da lâmpada. Não vai ter resistência de metros para ele percorrer ali. Então qual que vai ser a resistência da lâmpada 2? Próximo a 0,00 ohms. Só esse pedacinho em centímetros, se eu usar um pedacinho de fio lá. Se eu usar 10 centímetros de fio, vai medir 10 dividido por 0,053 metros. Então vai ser bem mais baixo do que o quê? O outro. E se eu medir a lâmpada 3, o que vai acontecer? Vou medir a lâmpada 3 agora. Eu não sei o que curto na 2 ainda. Medir a lâmpada 3. Para medir o curto, o que vai acontecer com a lâmpada 3? Vai ter que percorrer o quê?
Mesma distância da outra. Mesma distância da outra. 2 metros de novo. Vai dar quanto? 0,212 ohms. Onde está o meu curto? Onde deu o menor valor de resistência em miliohms. Se eu usasse multímetro normal, ia medir o quê? Tudo zero. Então, uma das técnicas de você achar curto-circuito numa malha é medir componente por componente. Não é a malha que se mede. Se você medir a malha, não vai funcionar. Tem que medir cada componente. Mas espera aí, a minha placa tem 60 capacitores. A minha placa é dividida em rooms, em salas. Tem a sala do circuito de energização, tem a sala da memória, tem a sala da CPU, tem a sala do áudio, tem a sala de RF, tem a sala das antenas, tem a sala do Wi-Fi. A placa não divide em pedaços, em partes, em salas. Cada sala dessa pode ter aí 10, 5, 20, 30 capacitores. O que eu tenho que fazer? Medir vários capacitores em cada sala dessa, para ter uma margem de qual sala está com a menor resistência em miliohms. A sala que tiver com as menores resistências em miliohms vai ser o quê? A sala onde está o seu? Seu curto Mas circuito. também, na verdade, dá para saber mais ou menos a sala que está. Antes não. Como? Não, malha, por exemplo, se está na VCC main... Não estou falando de malha. Estou falando das salas já, que estão ligadas na malha. Você foi no banheiro. Você foi no banheiro, você não pegou. Na malha, a VCC main tem vários componentes que eu chamei de salas. Então não tem como eu saber qual sala que é antes, sem fazer nada. Tem como saber a malha. E a malha pertence a várias salas. Ô James, mas mesmo com respeito às salas que você está falando, localizou as salas, você vai ter que medir componente por componente? Exatamente. Não. Componente por componente. E se você mediu lá 30 capacitores nessa sala e todos deles deram valores próximos a esse aqui, ó, sem diferenças contundentes, quer dizer que não é capacitor. É um circuito integrado, é um diodo Zener, é um transistor que está em curto. Então, se eu medir lá, localizei que aquela sala, por exemplo, a sala do Wi-Fi, a sala do áudio, ou a sala do Power Manager, que está em curto. Medi 10 capacitores naquela sala, todos deram valores bem baixos que as outras salas. Opa, meu curto está naquela região. Aí eu medi os 20 que tinha na sala do Power Manager. Todos os 20 deram 212, 211, 213, bem próximo a isso. Quer dizer o quê? Não é curto em capacitor. Entendeu? Beleza? Agora vamos lá, outra técnica usada para reparar curto, chamada capacitor inline checker, SIC. Praticamente o SIC vai fazer a mesma coisa que o multímetro de bancada faz. Porém, tem uma vantagem, que ninguém me perguntou aqui. Eu estou medindo resistência, mas às vezes o curto-circuito só aparece quando tem a corrente presente. Às vezes um componente está em curto, se eu meço a resistência dele, está dando normal, mas quando eu coloco carga para ele trabalhar, quando eu coloco energia para ele trabalhar, ele apresenta curto. Mas isso é muito peculiar, né? Não? Mas eu tenho que falar de tudo que é peculiar, porque na bancada, a manutenção é peculiar. E é nesses defeitos peculiares que você pega um bom profissional de um cara que não sabe. Se eu não te falar todos os segredos aqui, vai chegar uma hora que você não vai falar, peraí, você não falou isso para mim. Você já vai ter a noção que tem curto que apresenta somente quando eu coloco energia elétrica. Tem curto que não, que já está naturalmente curto. Mas tem curto que o componente está sem tensão, não está dando curto, mas quando você coloca corrente para trabalhar, ele abre as pernas. E é nesse caso peculiar que você separa os meninos dos homens. E assim, Nesse caso aí também você consegue descobrir a fuga de corrente, né? Fuga também, por isso aí, vou explicar também. exemplo de componente que... Vários, circuito integrado, por exemplo. Pode ter um circuito integrado que a hora que ele vai funcionar, a hora que você liga ele tá bom, mas quando tem um integrado, por exemplo, é igual uma fazenda, é igual um sítio, uma fazenda. Tem a plantação de arroz, tem a plantação de, quem gosta de mandioca, tem a mandioca, plantação de tomate, gosta da mandioca, não? Gosta? Gosta da mandioca? Então tá, tem a plantação de mandioca, de tomate, de milho, várias plantações. Cada plantação dessa está composta dentro de uma fazenda. Cada plantação dessa tem que ter uma quantidade de água diferente para ser irrigado. Concorda? Então vamos comparar uma fazenda com um circuito integrado, que você acha que é pequeno, mas não é pequeno, porque ali são nanotecnologia. Então um integrado, que você vê no invólucro lá, um Tristar, por exemplo, um Tigres, dentro dele é como se fosse uma fazenda.
Literalmente, tem vários setores de carga, de chaveamento, de controle, várias plantações dentro do Tigres ali. Cada plantação tem uma necessidade de água, de corrente diferente. E quando você liga parcialmente essa minha fazenda, eu não tenho que irrigar todos de uma vez. Às vezes eu irrigo o principal, para depois que ele funcionar, eu irrigo os lotes secundários que eu tenho. E quando eu vou irrigar os lotes secundários, ele apresenta o curto. Aí vai dar um curto. Um integrado não tem só uma alimentação. Pode ser uma principal e outras secundárias. E às vezes um setor dessa fazenda lá está em curto. Quando você liga a principal, não aparece lá, mas depois que ele está energizado, habilitou aquela função, a hora que você vai fazer a função, ele entra em curto. Entendeu? Entendeu, hein? Como que a gente vai saber se fazer um teste, se o problema não está no circuito tipo um FET ou o Tigres, que a gente vai chegar nele e vai ter certeza que vai ser ele o problema? Tem certeza, a gente, para ter certeza das coisas, tem que garantir de verificações, né? Então, por exemplo, o Tigres pode entrar em curto, sim, porque ele é um circuito de carga, é o chaveamento, né? PP bate VCC, VCC, e tem negativo nele. Ele pode entrar em curto, sim. Se ele entrar em curto, ele vai dissipar energia térmica. Então, uma das formas é o quê? Verificar a dissipação térmica dele, tá? Outras formas é você medir todos os componentes que estão em volta dele, em paralelo com ele, ver se naquela região o valor em miliohms está menor. Então tem que cercar disso. Por exemplo, normalmente o semicondutor, quando você abrir um circuito elétrico, o semicondutor é o componente, obviamente, o mais importante daquele bloco. Então o Tigres, naquela parte do diagrama que compete o Tigres, ele é o cara daquele diagrama. Então ele é o componente fundamental do bloco do Tigres. Ele que é o cara do circuito de carga e chaveamento. Então, se ele é o semicondutor, ele é o componente que é suscetível, sim, por erros de projeto, de funcionamento, de uso, estragar. Mas tem capacitor em paralelo também nele, que pode ser um curto num capacitor, que pode fazer ele esquentar também. Pode ser uma saída de tensão nele, pode ser um curto depois dele, que faz ele esquentar. Então, o curto, você tem que tentar eliminar possibilidades, fechando as portas para chegar num setor. E aí, no caso, você está falando, você vai medir, o capacitor está dando um valor baixo, mas não a zero. Uma das formas de cercar é no bloco lá, tem o Tigres, tem o baseband, tem o Power Manager. Medir todos os componentes próximos ao Tigres. Todos eles dando valores bem mais baixos que aqui, o meu curto está aqui. Aí eu vou medir capacitor por capacitor. Opa, teve um lá que deu valor menor. É aquele capacitor. Todos os capacitores deram valores bem próximos. Opa, então peraí, não é capacitor. Vou suspeitar o Tigres. Entendeu? Ô James, no caso de diagnóstico mesmo, assim, na placa, né, de componente defeituoso, pode, por exemplo, colocar os semicondutores, por exemplo, como busca principal, por exemplo, de defeito, depois capacitores e depois... Não, eu nunca posso falar isso. Nunca posso falar que o semicondutor, claro que ele é o componente inteligente. Ele é o que tem que ter mais atenção, porque ele é o mais frágil. Então eu nunca posso falar, o curto-circuito é num capacitor, é num integrado. Não, eu não sei, o curto é algo imprevisível, é algo inesperado. Eu tenho que tentar garantir que não seja no semicondutor. É o contrário, porque o semicondutor que é algo mais sensível. O semicondutor é mais delicado, mais agressivo. Então quando eu tenho um curto-circuito, eu tenho que torcer para ser o contrário, para não ser o semicondutor. Quanto menos for o semicondutor, melhor. Porque o semicondutor é muito mais agressivo a manipulação e a troca dele, e mais caro também do que um capacitor, por exemplo. Então tem que torcer para o curto realmente não ser semicondutor. Mas tem uma hierarquia que a gente deve seguir, por exemplo? Não, não tem. Não tem hierarquia, porque o curto é algo inesperado, pode acontecer tanto com semicondutor quanto com componente discreto. Pode ser com um capacitor, com um diodo Zener, que é um semicondutor, com um circuito integrado, com um transistor. Claro que o curto pode ser em qualquer um desses componentes, e o pode ser na nossa vida real não funciona. Pode ser isso, pode ser aquilo, não. A gente não trabalha com pode ser, a gente trabalha com certezas. Então, a gente sempre quer que não seja o curto no semicondutor, porque além de ser o mais sensível, é o mais caro. Sempre o semicondutor é o mais caro, porque ele é mais difícil de fazer. Tem matéria-prima cara, tem silício, parará, mas ele também é muito sensível a vacilos. Se você vacilar, você viu que a placa é sensível. Qualquer erro que você dá pode ser fatal. Então o semicondutor ele é um dos mais sensíveis da board. Isso sim, ele é muito sensível, não admite erro. Já um capacitor tem uma tolerância maior. Um capacitor, por exemplo,
tem uma tolerância de 20% do valor dele, uma tensão de 6,3 volts, por exemplo. Ele trabalha com 1 volt, olha que margem de tolerância que ele tem. Às vezes o semicondutor não tem essa margem. Então, se você errar uma tensão que vai aplicar num componente, você pode estragar só por causa disso. Então, o semicondutor é o componente mais frágil da placa, sim. Mas é o sempre suspeito de curto, não. Um curto é algo que eu não posso prever quem que é. Claro que tem aqueles curtos que são já conhecidos, né? No caso dos iPhones, por exemplo, tem aqueles componentes que já são velhos conhecidos de sempre dar curto. O capacitor do Wi-Fi, o capacitor do lado do Tigres ali sempre tem um. Então tem vários componentes na borda do iPhone, do lado do backlight. Então tem setores na placa do iPhone que já são conhecidos. E você sempre vai neles primeiro. Isso tem. Mas afirmar que o curto é no semicondutor no capacitor, não dá para falar isso. A não ser que você meça os componentes todos, igual eu mostrei na escala de miliohms, aí você viu, opa, peraí, deu o valor tudo igual. Então não é curto em capacitor. Porque se os valores derem bem próximos, não é curto em capacitor, porque não vai ter essa distância para medir aqui. Entendeu? Então vamos lá. Como é que o SiC funciona? O SiC é uma ferramenta fabricada pelo Paisal Kinok, o tailandês. E aqui eu tenho um curto na minha malha, o meu fusível queimou. E agora eu tenho um curto na lâmpada, por exemplo, vou colocar aqui um curto na lâmpada LP35. Aqui, ó. O meu curto está na lâmpada LP35. Ou seja, eu posso ter 35 lâmpadas ali ligadas aí nessa malha aqui, ó. Tem 35 lâmpadas ligadas nessa malha. Claro que eu vou ter que aumentar o fio e aumentar o fusível, né? É só um exemplo, tá? Vamos supor que aqui o consumo vai ser o mesmo. A lâmpada L1 entrou em curto. A lâmpada L1 entrou em curto. O que vai acontecer com o meu circuito? Vai queimar o fusível e vão parar todas as 35 lâmpadas. Onde está o curto? Vou ter que descobrir uma por uma. Tirar cada soquete, olhar um por um se está molhado, se o fio está encostando, não é olhar um por um. Ou se eu tiver um instrumento que eu consiga medir e descobrir qual que vai ser a menor resistência dela, eu vou descobrir também, com milhomímetro, não é isso? Então o que eu aprendi, o que eu mostrei para vocês, no múltiplo de bancada eu descubro o curto. Agora vamos falar de outra ferramenta, chamada SiC. Capacitor Inline Checker. O que o SiC vai fazer? De forma diferente do multímetro de bancada, mas usando o mesmo princípio, o SiC vai aplicar uma corrente constante aqui, ó. Em cada terminal do componente. Então vamos começar aqui, não pela lâmpada 1, né, que está o curto. Vamos começar aqui pela lâmpada 13, por exemplo, que é a lâmpada 13. Vou começar pela lâmpada 13. Vou pegar o meu SiC, que tem uma fonte de corrente constante, e vou aplicar aqui nos terminais, lembra? Nos terminais, não na malha. O que eu estou falando em terminais? O capacitor tem aqui, ó. Está o capacitor cerâmico aqui, está o lead dele aqui, ó. Onde tem que aplicar a ferramenta? Nos leads do capacitor, não na trilha. Então, se eu quiser achar um curto em miliohms, eu vou aplicar as minhas pontas de prova nos leads dos componentes. Não é na trilha, não. Nos terminais dos componentes mesmo. Quanto mais próximo, melhor. Então, eu vou encostar a minha ponta de prova nos leads dos componentes. Aí, encostei o meu SiC aqui. O SiC gera uma fonte de corrente constante na malha. Aproximadamente, a corrente que o SiC gera, 40 miliamperes. Tá? Ele vai gerar uma corrente nessa malha. Vai gerar 40 miliamperes nessa malha aqui. Então vai ter uma corrente fixa entrando aqui, não vai? Lado positivo e lado negativo. Não está em curto tudo? Só que onde está o curto de verdade? Não. Então o que a corrente vai ter que fazer para encontrar uma com a outra? Percorrer essa distância toda aqui, não vai? Para encostar aqui, não é isso? Essa distância que a corrente vai viajar, em metros, a gente já viu que tem uma resistência, não tem? Então, o que o SiC faz aqui então? A lei de Ohm. A tensão que o SiC vai medir, que o SiC mede a queda de tensão em milivolts, que essa corrente vai ter quando for aplicada na malha em curto. V é o quê? R vezes I. A tensão que o SiC vai medir no capacitor, na lâmpada LP13, então vou colocar aqui, ó, V, LP,
13. A tensão na lâmpada 13 é a resistência até chegar no curto. Então aqui, ó. Resistência. Vou ter 8 metros, concorda? 8 vezes 0,053. Não é isso? 8 vezes 0,053. 0,424 ohms. 0,424 ohms. Vezes o quê? Qual que é a corrente constante que o SIC aplica? 40 miliamperes. Aí eu vou fazer essa conta aí. A queda de tensão na lâmpada 13, qual que vai ser? 0,016, 167 milivolts. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Isso, 167. Não. É 170, vou colocar aqui 170 que é melhor. É 170 milivolts. Então, se eu pegar o SIC, colocar ele aqui nos leads, nos terminais da lâmpada 13, qual que vai ser a queda de tensão? 170 milivolts. Se eu pegar a lâmpada 12, eu vou ter que medir várias lâmpadas para chegar no meu curto. Eu escolhi, vou medir 5 lâmpadas, para medir, ter uma noção de metros, onde está esse meu curto. Vou medir a lâmpada 2, por exemplo. A lâmpada 2 vai ser o quê? VLP2. Está bem longe da 13, por exemplo. VLP2 vai ser 4 metros vezes 40. Vai ser 4 metros, não é isso? 2 e 2. Então a lâmpada 0,053 vezes 4. 0,212. 0,212 vezes 40 miliamperes. Vezes 40 miliamperes vai dar... Vezes 40... 0,212 vezes 0... (0085) 85 milivolts. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu medi a lâmpada 13, não está tudo em curto? A lâmpada 13 deu 170 milivolts. E a lâmpada 2, quanto que ela deu? 85 milivolts. Quer dizer o quê? Meu curto está para cá ou está para lá? Para onde está meu curto? Está mais próximo de quem? Da lâmpada 2. Concorda que está mais próximo da lâmpada 2? Claro, porque aqui deu o quê? Menor queda de tensão. Então, onde está o meu curto? Ou é na lâmpada 2, ou é na lâmpada que está antes da lâmpada 2. Quem está antes da 2? É a 1. Está vendo como é que o SIC funciona? Ele mede aí, aplica a lei de Ohm, aplica uma corrente constante na malha que está em curto e mede a queda de tensão em milivolts. Mas por que o multímetro normal não mede isso? Se você usar uma fonte de corrente constante e um multímetro em milivolts, também você faz isso. Também é possível fazer isso. Com multímetro convencional, de boa qualidade, é uma fonte de corrente constante. Você também consegue fazer isso. E isso na prática, transferido para o SIC, como é que a gente vai poder interpretar isso? Você vai medir exatamente o que eu te falei. Medir um por um. Todos. O que der menor queda de tensão vai ser o quê? É exatamente isso. Vai ter que medir um por um. Ou medir 5 em cada setor, 10 em cada setor. Se tiver 70 numa malha, por exemplo, na malha VCC-MEN, eu tenho 70 capacitores no PPVDD-MEN. Tem vários rumos, várias salas. Vou medir 5 em cada sala. E no caso do... Só acabar de responder aqui. Aí eu medi 5 em cada sala. Na sala de áudio, deu os valores menores. Opa, peraí. Onde está o meu curto? Na sala de áudio. Eu vou medir todos, aí não tem desculpa. Vou ter que medir um por um. Todos da sala de áudio. Todos. Porque até então, para você localizar, você pode medir 3, 4 de cada sala. Mas quando você achar uma sala que está baixa, não tem desculpa não. Tem que medir todos. Mede todos daquela sala. Se todos derem valor, por exemplo, próximo a 85 milivolts, quer dizer o quê? Que não é curto em capacitor. É algum semicondutor daquela sala que está em curto. Entendeu? Pode falar.
E no caso do SIC, ele pode ser usado em outros smartphones também? O SIC não é para ser usado em nenhum tipo de smartphone, não tem essa diferença. Ele é para ser usado em qualquer equipamento eletrônico. Não só o SIC, mas como o SMB também. Não tem restrição para isso, porque, claro que tem certos locais que eu vou colocar 40 mA, né? Então, por exemplo, num gate de um transistor FET, eu tenho que tomar cuidado. Num barramento de entrada de um GPIO ou de uma CPU, tem certos pontos que tem que pensar. Para usar em malhas não tem risco. Mas para usar numa entrada de uma porte de uma CPU, por exemplo, de um gate de um transistor FET, quando eu colocar lá 40 mA ali, vai conduzir o transistor. Então, vai amplificar até aquele sinal. Então tem que ter cuidado, porque se eu usar em malha, não tem restrição. Agora, se eu usar em portas lógicas, por exemplo, eu estou alimentando aquela porta lógica com a corrente, né? Não é isso? Então a restrição básica é essa. Você tem que ligar em malhas, sem problema. Porque quando você colocar o curto aqui, o SIG aqui, você vai estar usando uma malha que foi projetada para ter corrente mesmo. Eu não posso colocar numa porta lógica, por exemplo, na entrada de uma porta, num transistor, né, num componente que é um chaveamento, por exemplo, que não tem nada a ver com malha, com alimentação. Essa é a restrição. Agora, para usar em televisão, rádio, som, smartphone, iPhone, restrição nenhuma, sem problema. Mas aí que tá. Aí no caso, a gente foi, conferiu o capacitor por capacitor, nenhum tende ao curto-circuito, nem baixo valor, próximo ao CI. Como que a gente vai saber se pode ser um transistor, uma chave lógica? Não, mas aí você isolou, né? Você isolou o circuito. No circuito que você isolou, quando você isola circuitos, eles diminuem de tamanho, olha aí. Então, por exemplo, então aí, ó, a nossa board aí, eu tenho aí um semicondutor, 2 semicondutores, 3 semicondutores, 4 semicondutores nesse sítio, nessa fazenda aqui. E nessa do lado eu tenho mais um semicondutor. E assim é a board, dividido em partes, em regiões. Aqui eu tenho 7 semicondutores na board. Olha lá, nessa fazenda, nesse sítio do Power Manager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a board se divide em partes. Para você localizar o curto de forma mais fácil, nós temos que aprender a dividir as partes e seguir igual a explicação que nós estamos falando. Então é o que a gente falou aí nessa aula, para vocês entenderem e localizarem os curtos-circuitos. Eu isolei que meu curto está aqui. Eu sei que meu curto está aqui. Eu sei que não é nenhum capacitor. Então quem que pode ser ali? Quem mais tem na minha fazenda ali? Quais desses circuitos integrados que recebem a malha VDD main, por exemplo? Às vezes esse de baixo aqui não recebe. Então ele já não é nem a suspeito. Então, por exemplo, aí eu vou analisar no diagrama. Quais desses aqui que recebem a malha VDD main? Não, esse aqui não recebe, esse aqui é RF. Não recebe VDD main. Opa, então, esse aqui recebe, esse aqui não recebe. Então, qual que recebe a malha que está em curto? Só 2. Então você já eliminou os capacitores, já eliminou 5 se tinham 7, e sobrou quem? 2 suspeitos. Aí você vai usar a lógica de eletrônica para ver quem que recebe aquela malha, porque às vezes numa sala, nem todos eles recebem aquela malha que tem curto. Tá entendendo? Pela lógica você consegue ver quais deles é que recebem aquela malha. E eles que recebem a malha que tem curto vão ser suspeitos. Entendeu qual que é o esquema? Vamos supor que uma malha aí de 1.8, um exemplo, está em curto. Quem desses semicondutores recebe 1.8? Só um. Opa, então peraí. Se só um que recebe aquele 1.8 e os capacitores não são curtos, quem que vai ser meu curto? Tá entendendo? Ou, 3 recebem 1.8. Os 3 são suspeitos. Aí o que eu posso fazer? Posso pegar uma fonte de alimentação, injetar 1.8 só naquela malha lá e ver se qual deles vão responder negativamente ao curto. Esquentar, por exemplo. Entendeu? Aí no caso saca ele ou pode injetar por cima dele? Você pode injetar num capacitor de entrada mais próximo dele, por exemplo. Bem, e a fuga? E a fuga? Fuga é outra falha bem crítica também de resolver. O que é a fuga? É quando o aparelho, se for uma fuga baixa, pode ficar ligado, mas vai pagar o preço, né? Qual que é o preço que se paga num aparelho em fuga? Qual que é? Se a fuga for baixa, por exemplo, coloco na fonte de alimentação, sem apertar power, ele consome 50 mA. Isso é uma fuga. A gente viu que os iPhones, o consumo deles é 0,00 em fontes convencionais. Mas eu coloquei meu iPhone na minha fonte,
ele consumiu 50 mA. O que quer dizer isso? Ele está com fuga. Para mim resolver a fuga, eu também vou usar o SIC, só que numa outra escala de tensão, de 2.000 milivolts, que é 2 volts. Então eu uso a escala de 200 milivolts para curto e a escala de 2.000 milivolts para achar fuga. Ou posso chaveá-las até entre si para localizar diferenças também. Então normalmente eu uso a escala de 2.000 milivolts para achar fuga e 200 milivolts para achar curto. O que é uma fuga então? O que eu tenho que fazer para solucionar a fuga? Então se eu tenho uma fuga na minha board, eu tenho que primeiro isolar aonde está essa fuga. Aí no caso, como você falou, com o aparelho desligado, você injetou na fonte, está consumindo 50. É isso. Até quanto que a gente vai saber que é uma fuga e a partir de quanto? É curto? Ah, tá. Boa pergunta. Normalmente é assim, ó. A gente chama, né, fuga menor ou igual a 100 mA, 0,10. Porque até aí o aparelho pode até funcionar. Tá com 100 mA de fuga, que é muito, é uma fuga bem alta. A menor ou igual a 100 mA eu chamo de fuga média para baixa. De fuga média. Fuga baixa, 50 mA, 30, que é uma 003, 002, que é muito comum. Da 30 mA é a mais comum, na verdade, né? Então a gente chama aqui, ó, fuga média, menor ou igual a 100 mA. Fuga baixa, menor ou igual a 50 mA. E fuga alta, maior ou igual a 100 mA. Aqui, ó, essa fuga já vai virar um curto, praticamente não vai deixar nem esse aparelho ligar. E se ela subir mais do que isso aí, ó, vai cada vez piorando, até dar um curto e não ligar mais. Então, acima de 100 mA aí, é uma fuga muito alta, né? Aí a gente já considera já quase como um curto. Se ele parar e se continuar insistindo assim, ó, vai parar. Vai fechar um curto, vai se transformar em curto. Porque a fuga vai cada vez mais piorando. A tendência da fuga é piorar. É um vazamento. Cada vez vai vazar mais. Vai jorrar. Quando está pingando, o vazamento vai dar um efeito médio. Quando está pingando mais, vai dar um efeito que vai interferir muito na vida do produto. E quando vazar muito, pode ser que nem a corrente principal seja capaz de ligar o aparelho mais. Então a gente define isso aí. Curto-circuito, e claro que tem os curtos totais. O curto vai dar a corrente máxima que sua fonte tiver, né? Então tem que tomar cuidado. Acima disso aí, acima de 200. Então, para mim atualizar um aparelho na box, no computador, por exemplo, também tem esse outro macete. Um computador, o aparelho consome 1 ampere. Liga, mas consome 1 ampere. Não posso colocar no meu computador. Se pela USB, por exemplo, não está ligando e dá 1 ampere direto, eu vou estragar minha porta USB. Então também tem que tomar cuidado. Um aparelho em curto não posso colocar no computador também não. Um iPhone em curto não pode pôr no computador, senão você vai ter o risco de estragar seu computador também. Queimar o fusível da porta, por aí vai.